Meus amados, quero aqui fazer um vídeo curto, direto e objetivo. Estava vendo um podcast com 3 pessoas. Um pastor, um rabino ortodoxo, que se dizia até então rabino ortodoxo, e um judeu que professa a fé em Yeshua. 3 pessoas discutindo sobre um assunto. E aí esse judeu, que muitos o chamam de rabino, e ele também já disse que era rabino, muitas vezes, que ele era professor de Torá e etc., ele, tá, disse que só é judeu, essa parte que eu quero que vocês se atenham, ok? Ele disse que, vou olhar aqui para a câmera, ele disse que só é judeu quem é filho de mãe judia. Bom, a gente bem sabemos que essa questão, ela é recente, ela é atual, ela não é verdadeira, isso é algo derabanan, de leis rabínicas posteriores, ok? Por quê? Efraim Manassés é filho de um hebreu com uma gentia egípcia chamada Azanat, com quem José se casou no Egito. A gente tem Moisés. Moisés casou com uma cuxita, algumas versões diz que é etíope. Bom, uma mulher de Midian, filha de Jetro, que não era hebreia, não era do descendente de nenhum dos 12 filhos de Jacó. Ok? Bom, baseado nisso, ele disse que a lei foi dada apenas no Monte Sinai a Moisés. E a partir daí, então, foi estabelecido que só quem era judeu era quem era de filho de mãe judia. Bom, não é isso que procede nem na tradição judaica, nesse quesito também, que eu vou trazer aqui para vocês essa informação, e aqui no texto. Bom, aqui no texto nós temos uma Bíblia, uma tradução em português, feita, aqui a Bíblia hebraica Sefer, não é uma editora cristã, é uma editora judaico-ortodoxa, ok? Está escrito aqui, porque Abraão escutou minha voz e guardou minha sentença, meus mandamentos, meus estatutos e minhas leis. Aqui temos o texto desse outro lado aqui, em hebraico, ok? Temos aqui, ó, Ekev Asher Shamar Avraham Bekoli, Vaishmor Mishmarti Mitzvotai, Hukotai Vetorotai. Bom, por quê? O que é Vetorotai que está aqui? Aí eu clico aqui e tenho toda essa referência aqui. Vamos ver o que diz aqui? Torá, orientação, instrução, orientação humana ou divina, conjunto de ensino profético, instrução na era messiânica, conjunto de orientações ou instruções sacerdotais, conjuntos, orientações legais, lei da oferta queimada, referindo-se à lei especial, código de lei, costume, hábito, a lei deuteronômica ou mosaica. Bom, aonde que a gente sabe que tem essas questões de leis referindo-se a códigos, a costume, ao hábito, ou seja, essas instruções legais aqui que a gente tem, e vocês podem ver aqui também um conjunto de instruções sacerdotais. Bom, se eu mudo aqui e coloco um pouquinho mais sofisticado em espanhol, a gente tem aqui, ó, veja, precepto, estatuto, especialmente o decálogo, o Pentateuco, o direito, uma direção, um ensinamento legal e lei. Então, aqui nós podemos ver exatamente o que estamos dizendo aqui nesse vídeo. Bom, ele disse que a Torá foi dada no Monte Sinai, verdade? Então, meus amados, vamos pegar aqui e vamos chegar aqui para o lado, ok? Vamos chegar aqui para o lado e vamos ver aqui, certo? O que está escrito aqui. Existe uma baraita no Tratado de Nedarim 39b, ok? Existe um tratado Nedarim 39b e Pessahim 54a. 7 fenômenos foram criados antes mesmo do mundo ser feito. A Torá, o plano e a sabedoria divina. O número 2, a Teshuvá, arrependimento, o caminho para o retorno e correção. O Gan Eden, o paraíso, o destino final e a recompensa para os justos. O Geinom, que é considerado ali o que a gente traduz como inferno. Purgatório é uma coisa moderna, a gente sabe muito bem, ali das religiões que não eram israelitas. O reino de punição e purificação espiritual, o trono de glória, a representação da soberania e majestade de Deus, o Beit HaMikdash,
o templo sagrado, o ponto de encontro espiritual entre o céu e a terra, e o nome do Messias, ou seja, que é a personificação da redenção final. Bom, isso aqui a gente pode encontrar dentro dessas referências aqui. Cefaria, temos esse material aqui também, e as pessoas que quiserem e desejarem, pode dar uma busca aqui, ó, no Google, ok? E aqui, ó, são várias referências que a gente pode pesquisar sobre essa questão. Só fazer um esforçozinho aí, dar uma pesquisada, dar uma analisada, ok? Mas eu recomendo vocês virem aqui, ó, no site Cefaria, aqui, ó, .org, e aqui vocês vão encontrar. Nós temos também o site do Chabad, que nós temos aqui, tá? Então, dentro dessa conduta de leis, aqui a gente sabe que 7 fenômenos foram criados antes mesmo do mundo ser feito. E a Torá não foi dada no Monte Sinai e a partir dali que ela passou a existir. Não, já existia leis. Noé, animais puros, impuros. O Shabat, que foi dado no princípio da criação. A gente pode discutir e debater esse tema tranquilamente, ok? Agora, dizer que só é judeu quem é filho de mãe judia, então se o pai dele for judeu, segundo a Torá, veja, segundo a Torá, vou dar um exemplo, o Messias não tem que vir de um ventre em si apenas judaico. Se ele vem de um ventre judaico, porém o seu pai não é da tribo de Judá, ele é um gentil, essa pessoa não pode ser o Messias. Porque só pode ser o Messias quem é da tribo de Judá. E segundo a Torá, a Deoraita, só da linhagem da tribo de Judá por linha paterna. Só é Cohen, sacerdote, segundo a linhagem de Arão e Moshe, quem é de linhagem paterna. Quem vem dessa linhagem. E você, como ortodoxo, você sabe muito bem disso. Não é verdade? Agora, em uma outra oportunidade, farei um vídeo sobre a citação do pastor em relação a Gálatas, que quem faz a circuncisão caiu da graça, se está desconectado, desligado de Cristo. Então, eu vou apresentar alguns fundamentos, algumas obras, para trazer o porquê o cristianismo não é a religião bíblica, na minha perspectiva, correta. E também porque o judaísmo tem muitas coisas boas, mas também não é isenta de falhas e de erros e de equívocos. Do lado do judaísmo tem coisas boas. Do lado do cristianismo existem pessoas bacanas, de ética, pessoas que têm caráter. Dos dois lados tem pessoas boas. E dentre esses dois grupos existem sim judeus que professam a fé em Yeshua como Messias, porém não acredita que ele seja Deus. Apenas o Messias, o homem que foi escolhido por Deus e foi ungido, elegido, separado para ser o Messias e trazer a redenção ao povo de Israel e a toda a humanidade. Como bem sabemos aí na tradição judaica que o Mashiach trará uma era de paz, uma era de união, uma era de fraternidade, verdade? Então, vamos aqui. Então, eu convido a vocês para que, se a gente realmente somos servos de Deus, vamos analisar os textos bíblicos, vamos ver o que o texto bíblico tem a dizer e o contexto histórico de onde esses textos estão inseridos e quem foi que escreveram esses textos, para qual finalidade e proposta. Será que realmente a teologia da substituição, do supersessionismo, que a igreja substitui Israel, ou que os judeus que seguem o judaísmo rabínico, esse judaísmo é de fato o judaísmo autêntico do primeiro século, segundo o contexto histórico? Isso, entre muitas outras questões, iremos estar analisando aqui nesse canal De Volta para Jerusalém. Aguardo vocês no próximo vídeo. Shalom, shalom e lehitraot.